Fala galera, começando a temporada 2019 do programa Acréscimos Futebol Carioca por Outros Ângulos. Estamos aqui na redação do Diário do Rio, nossos parceiros, né? Com esse sofá aqui super confortável, ó, cervejinha. E vamos falar tudo sobre o futebol carioca, temporada aí do Campeonato Carioca começando. Ontem nós já tivemos jogos, né? Ontem não, no sábado, na verdade, com o Vasco da Gama jogando contra o Madureira e também o Fluminense contra a equipe do Volta Redonda. Eu estou aqui com os meus companheiros Felipe Lucena, Rafael Henrique Fernandes, vamos destrinchar aí tudo que aconteceu nessa rodada inicial do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, começando então falando do Fluminense que teve um jogo difícil contra o Volta Redonda, no Maracanã não tão cheio, e a equipe tricolor arrancou um empate ali no finalzinho, 1-1. Felipe Lucena, como é que você avalia esse empate do Fluminense e essa estreia do Campeonato Carioca 2019? Já começa estranho quando você fala que é jogo difícil contra o Volta Redonda, né? Que não era pra ser difícil. Dado o elenco do Fluminense, o time do Fluminense tá... Sim, é uma questão também, ruim, né? Tá ruim. Estão falando do Fernando Diniz, que ele tem aquele padrão tático de toque de bola, de time tecnicamente bom, e vai ser difícil ele trabalhar com um elenco limitado. Só que tem um outro ponto que ele trabalhou bem no Audax, que também não tinha um elenco de jogadores talvez conhecidos. Até mais limitado que o Fluminense. E deu certo lá. Deu certo. Foi vice-campeão paulista, eliminou times grandes na competição. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu acho que a grande questão do Fernando Diniz é com relação a tempo de trabalho, né? Será que ele vai ter tempo de trabalho e ele não tem peças tão relevantes aí? Tem essa coisa da chegada do Ganso e tal, mas que Ganso que vai vir pro Fluminense, né? Porque o Ganso só jogou no Santos, né? Sim. Então ele já não São joga... Paulo, ele teve uma passagem razoável. Ele teve foi uma lampejos, passagem né? ruim, não. Teve os lampejos dele lá, mas... né, principalmente assim, em 2014. Talvez mas que Ganso é esse que vai. O do Sevilha, que sumiu na Europa, o do Amiens, que tá... Considerando a que talvez, nem mas existe, assim, né? independentemente de qual Ganso vem, com o elenco que o Fluminense tem Não hoje, vai resolver os ele não vai resolver os problemas e ele tem vaga. Porque o time é limitado, ele tem vaga no time de qualquer forma. É uma carência urgente do Fluminense agora. Ano passado ainda tinha o Sornoso, agora não tem ninguém praticamente. Né? Talvez ele se adapte ao estilo de jogo de toque de bola ali, mas ele vai ter que correr um pouco mais também, porque o jogo do Fernando Diniz também é um jogo dinâmico, todo mundo marca, todo mundo... Vai ter que participar bastante para vai buscar ter que jogo. correr um pouco mais, ele nunca gostou muito de correr. Foge um pouco da característica dele. Né? E falando um pouco da partida em si do Fluminense contra o Volta Redonda, qual a avaliação de vocês, quais foram as grandes dificuldades da equipe tricolor nesse início de temporada? Tem aqueles clichês, né? Início de temporada, tá entrosado, o time já tá treinando há muito tempo. Eu, particularmente falando, estive no Maracanã e achei que a criação no meio de campo foi a principal dificuldade, porque o Luciano recuava muito para buscar jogo e o Everaldo também tentou muitas jogadas individuais pela ponta esquerda. Ele errou no lance do gol, inclusive. Ele que falhou e acabou gerando pênalti. E o Marcos Calazans apagado pela ponta direita, mas eu acho que a criação no meio de campo, o Danielzinho não conseguiu dar muita sequência. Fez falta ali um armador que pode ser o Ganso ou o outro que venha. Tem fala do Nenê também, o Nenê ainda está numa situação duvidosa no São Paulo, mas falta um camisa 10 do Fluminense. O Fluminense agora enfrenta o Americano de Campos, né? Grande Americano de Campos. Grande rival do Botafogo. O Americano eliminou o Botafogo várias vezes. Um dos grandes rivais do Botafogo, talvez o maior aí. Estava na seletiva e subiu, né? Subiu, da Série B para a seletiva subiu, e a seletiva foi um que subiu. O América que lidera a seletiva agora. O jogo do Fluminense, deixa eu ver aqui, como é quinta-feira, às 9h30 da noite, Fluminense Americano. O jogo vai ser... Deve ser em Campos, né? Moacirzão, né? Nem existe mais jogo em Campos, né? Com time grande. Bom, agora Vasco da Gama. O Vasco jogou no sábado contra o Madureira, lá no Conselheiro Galvão, né? Belíssimo estádio de Conselheiro Galvão. Raiz, né? Jogo raiz. 4 da tarde, Madureira. 4h50 da tarde. Pouco calor. Adiantaram o horário do jogo porque Carioca, lá né? não tinha iluminação pro jogo. Adiantaram em 10 minutos. Campeonato Carioca raiz, né? E o Vasco da Gama venceu por 1-0, gol do Thiago Galhardo, né? Sim, a lei do ex. Aí, começou no banco, o Galhardo entrou, fez o gol. Ele começando no banco, o Alberto Valentim alegou que é porque ele não está ainda nas condições físicas ideais. Porque não tem muito cabimento o Thiago Galhardo ser reserva do Vasco, ainda mais nesse momento de início de temporada, já que ano passado ele foi um dos destaques do time na reta final da temporada. Então só se for por essa questão física mesmo, mas ele é titular. Mas ele vinha sendo reserva ano passado às vezes também. Na reta final ele foi titular, ele ganhou a titularidade no lugar do Fabrício. Mas até demorou, a torcida estava impaciente, porque queria que ele fosse titular desde muito tempo, né? E agora ele começou no banco, mas entrou, fez o gol, é titular do Vasco, só que talvez não esteja nas condições físicas ainda. O Vasco tem outros reforços, né, que ainda estão para... Sim, estrearam o Raul Cáceres na lateral direita, o Danilo Barcelos na lateral esquerda, que eu acho que vai somar muito ao time do Vasco em qualidade técnica, em chute de fora da área, em cobrança de falta. E o Ribamar na comando de ataque, já que o Maxi Lopes não jogou, porque ainda também não tá pronto fisicamente. O Ribamar incomodou bastante a defesa do Madureira. Mas perdeu gols. Perdeu gols, mas mostra que é um jogador que vai estar ali incomodando, entendeu? É um
uma boa peça para suprir a ausência do Maxi Lopes, na minha opinião. Teve o Ian Sassi, que é uma revelação do Curitiba, também, que veio pro Vasco, não fez uma partida tão boa assim, mas o Vasco aos poucos vai tentando se encaixar aí com esses reforços. Falta o Bruno César estrear, que é a principal contratação até o momento da temporada. Tá para vir o Rossi está quase certo com o Vasco, vai somar muito em qualidade pelos lados do campo. Em qualidade talvez não tanto, mas em velocidade, em drible, ele vai ajudar muito o time do Vasco. Paulo Rossi? Paulo Rossi não, quem se fosse, né? Velocista, Paulo Rossi. Ou então o Valentino Rossi, né? O próximo jogo do Vasco vai ser contra o Volta Redonda, é isso? Quarta-feira, São Januário, 9h30. A questão do Vasco, dessas contratações, você acha que elas vão vingar assim pro restante da temporada? Você acha que a equipe, naturalmente, o Vasco da Gama precisa de mais reforços, né? Assim, por exemplo, vou dar o exemplo do Bruno César, que é a principal contratação. Ano passado o Vasco contratou o Giovanni Augusto no início do ano, e eu lembro que na época o Campelo até falou que pensava que ele poderia virar ídolo do Vasco. Ele não só não virou ídolo, como ele teve uma passagem pífia. Então, assim, a expectativa pelos reforços é que eles vão dar certo. O Bruno César, o Danilo Barcelos, são jogadores, na minha opinião, de qualidade que podem somar o time do Vasco. Mas se vão dar certo ou não, a gente não sabe, só na prática. A teoria é uma coisa. Aquele meme, expectativa, realidade. A prática é outra. Mas acredito que sim, que possam ajudar o time do Vasco. Eu acredito que o elenco do Vasco esse ano fica um pouco mais fortalecido do que o do ano passado. Talvez o Vasco esse ano não vai passar sustos. Pode não conseguir nada de relevante, mas sustos, talvez eu acho que Quem não passa. não deve passar susto nenhum, e aliás está com um elenco recheadíssimo, é o Flamengo mais querido. Ontem derrotou o Bangu por 2-1 no Maracanã. E ainda sem Gabigol e sem a Flamengo 2, Bangu 1. Eu não falei o resultado disso? Não, porque eu fiz uma piada. Tá, desculpa. Foi ruim, a piada foi ruim. O Flamengo venceu o Bangu por 2-1, como disse o Felipe Luciano. O Gabigol e o De Arrascaeta foram apresentados, né? Para você ver que, mesmo sem as grandes contratações, né, o Flamengo parece despontar como o grande favorito do campeonato. Mesmo teve dificuldade para vencer o Bangu. O Diego jogou muito bem ontem, parecia que estava com medo da sombra do Arrascaeta. Exatamente. Já, concorrente direto ali para a posição. Eu acho que o Flamengo não é o favorito máximo do Campeonato Carioca, por conta da qualidade do elenco, e um dos favoritos do ano no Brasil, para ganhar as competições nacionais, né, e tal. Então, o Flamengo ontem fez uma partida boa, não sei se vocês concordam, mas ele fez uma partida boa, principalmente o Diego comandou as ações ofensivas do Flamengo. O Flamengo chegando muito pelos lados do campo. Tomou um susto no começo com o gol do Bangu, mas depois... O Bangu praticamente só fez aquilo, até porque aos 15 minutos teve a expulsão do volante do Bangu. E acabou o jogo. E aí acabou, não fez mais nada, não conseguiu criar mais nada. Mas o Flamengo teve uma boa atuação, independente da expulsão, uma atuação do lance polêmico ali, a bola saiu, mas de qualquer forma ganharia o jogo. O erro de arbitragem, um lance polêmico. Agora a configuração do time com esses novos reforços, né? O Gabigol, o De Arrascaeta, tem o Bruno Henrique também, que está vindo do Santos. Pode ser anunciado ainda hoje ou amanhã. Né? Pois é. Como é que vocês imaginam que vai ficar esse Flamengo? Tem muita gente boa ali para jogar, sobretudo do meio pro ataque, né? Pois é. Eu acredito que num primeiro momento o Arrascaeta entra no lugar do Vitinho, até porque o Diego está saiu vaiado ontem, né? Uma mescla de vaias e aplausos. Começaram a vaiar... A família dele deve ser grande, né? Ficou batendo pau. Ou isso, né? Mas eu acho que no primeiro momento quem sai é o Vitinho para a entrada do Arrascaeta, o Arrascaeta joga na ponta. Ou talvez ele recue a Everton Ribeiro, joga como segundo volante e fique com 2 meias, Diego e Arrascaeta. Mas aí o time vai ficar muito... deixa o Cuejá marcando ali de primeiro volante. O Cuejá vai ter que se desdobrar ainda mais do que ele já faz na marcação. Mas vamos aguardar. Mas vai ter muita qualidade. Essa bomba aí vai ficar no colo do Abel, né? O próximo jogo tem currículo para resolver. Exatamente. O próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Resende em Volta Redonda, né? Essa partida vai ser na quarta-feira às 7h15 da noite. E depois de tudo isso, vamos falar do Botafogo, né? Que foi o único dos 4 grandes clubes aqui do Rio que não venceu na rodada. O Botafogo foi derrotado pela... Não só não venceu, como perdeu. Exatamente, foi derrotado pela Cabo Friense por 3-1. O Botafogo fez uma partida ruim, né? Tava jogando fora de casa, né? O mano de campo era da Cabo Friense. Pode contar com isso. Pode contar com isso, né? Pode contar com o péssimo entrosamento da equipe, né? Pode contar também com a má forma física, né? Impressionou acho que um pouco isso no jogo do Botafogo ontem, como a equipe estava mal fisicamente. Ali no início do segundo tempo já estava o jogador todo mundo com a língua para fora, já ninguém aguentava mais correr. Parecia pelada de final de ano. Exatamente, tanto é que o terceiro gol, que acaba saindo nos acréscimos, é uma falha bizonha, né? Nos acréscimos. Não saiu aqui nos acréscimos, mas saiu nos acréscimos do jogo. Uma falha bizonha ali da zaga do Botafogo, um contra-ataque, um jogador contra 2, um tentou cortar a bola, não conseguiu uma dividida para lá de esquisito e outro escorregou, enfim. Nem o Gatito conseguiu salvar ontem também, o time do Botafogo foi uma partida realmente para esquecer. Botafogo que perdeu alguns jogadores, né, como o Rodrigo Lindoso, como o Igor Rabelo, que eram
Se não eram lideranças propriamente dito, eram referências técnicas da equipe. Né? Principalmente o Rabelo, foi uma negociação até maçante, entre aspas, porque o Atlético insistiu muito na contratação. Sim. Aí veio o Gabriel em contrapeso, entre aspas, pela negociação, mas é uma perda, com certeza, muito importante para o time, a ausência do Igor Rabelo, um jovem zagueiro. O Botafogo tem que se adaptar a esse novo time. Mas esse novo time também tem muito do ano passado ainda, né? E chama a atenção que o Botafogo terminou bem no ano passado, né? Sim, terminou bem, quase conseguiu vaga na Libertadores. Libertadores, então. Vinha no viés de alta, né? E acabou tendo essa derrota aí. Acabou mais início de temporada, vamos ver o que vai acontecer com o Glorioso, né? O próximo jogo do Botafogo, quarta-feira, 7h15 da noite, estádio Newton Santos contra o Bangu. A gente vai fazer agora alguma rodada rápida de palpites aqui, né? Dos próximos jogos do Campeonato Carioca, dos 4 grandes aqui do Rio. O Fluminense, qual é o próximo jogo do Fluminense? Vai ser contra o Americano em Campos, quarta-feira. O que vocês imaginam para esse jogo aí, Felipe Luciano? 2x1 Fluminense. 2x1 Fluminense também. 1x0 Fluminense. 1x0 Fluminense. Então todo mundo apostando aí na vitória do Tricolor Carioca. O Vasco vai enfrentar o Volta Redonda, né? Isso. O Volta Redonda, quarta-feira, 9h30. Eu imagino 2x0 Vasco. 2x1 Vasco também. 1x0 Vasco. Todo mundo apostando aí. O Flamengo vai jogar com o Resende, o Flamengo deve. Mas vai meter goleadas, vai ser 3x2 Flamengo. 3x0 Flamengo. 3x1 Flamengo. Ó. E o Botafogo, hein, amigo? Depois que acabou o Frense, vai a confiança, vamos manter aí no fogão? Botafogo Bangu que, né? Se defendeu bem contra o Flamengo ontem. Como é que vai ser? Fez 15 minutos bons contra o Flamengo. E aí? 1x1. 1x1. Eu acho que o Fogão se recupera, hein? 2x0 Botafogo. 2x1 Botafogo. Mas então estão apostando aí nos 4 grandes. A semifinal não deve fugir muito disso, né? Não sei. Vamos ver. Talvez tenha uma outra surpresa, mas no geral é os 4 grandes para a semifinal. Bom, pessoal, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa que não foi dito sobre essa rodada? O programa é expresso hoje aqui. Não deu para também aprofundar muito. O programa é rápido e direto. É isso, pessoal. Terminando aqui o primeiro Acréscimos dessa temporada 2019. Tudo sobre futebol carioca, análise, opinião aqui com os nossos craques da palavra, né, digamos assim, parafraseando aí a mídia esportiva carioca. Lembrando que você pode ver tudo em relação ao programa Acréscimo nas redes sociais do Diário do Rio, nosso grande parceiro aqui, ó. Estamos mais uma vez citando esse sofá que é uma maravilha aqui, ó, super confortável com cervejinha gelada. E os links todos úteis estão aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá, você pode comentar, você pode dar sugestão, crítica, enfim, fique absolutamente à vontade. Valeu, galera, até a semana que vem. Um abraço. Valeu, um abraço.